Olha, o repórter MT está recebendo aqui no estúdio o vice-presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, a gente conversar um pouquinho sobre o comércio cuiabano de modo geral e de Mato Grosso também, e os efeitos dessa crise econômica que assola Mato Grosso. Mato Grosso foi um dos últimos estados a sentir os reflexos dessa crise, mas ela chegou para valer e, ao que tudo indica, já chegamos ao fundo do poço, não é, vice-presidente? Chegando ao fundo do poço, o fato bom é que só dá para subir, né? Assim, tem uma notícia boa e uma notícia que não é tão boa, né? A notícia boa é que parece que não dá para descer mais. Embora alguns segmentos, alguns profissionais ainda vão enfrentar os reflexos dessa crise mais dura durante algum tempo ainda, a gente percebe que é como se nós estivéssemos num voo, numa descendente. O voo está descendo, vai bater, aí nós chegamos agora, conseguimos chegar na pista. Conseguimos chegar na pista. Essa pista, ela tem uma distância que nós não conhecemos exatamente ainda qual é. Essa distância pode ser, digamos, de alguns meses, ou pode se estender até além disso, atingir até mais de ano. Tá? Então, o que nós estamos apostando é que até agosto, resolvendo a questão do afastamento da Dilma a nível federal, o mercado como um todo começa a ganhar confiança na possibilidade de mudança. Tá? A possibilidade de mudança ela vai se concretizar na medida em que o governo federal tiver uma assertividade em relação às medidas. Tá? Me parece, pelas sinalizações que estão tendo, que eles estão bastante cientes do tamanho do problema e de que para resolver o problema eles terão que cortar na própria carne e terão que fazer as diversas reformas que são necessárias. Estão falando também em aumentar alguns impostos, você concorda com isso? Veja, o aumento de imposto ele vem até num segundo ponto, numa espécie de reforma tributária. Né? Falar em aumento de tributos num momento como esse é completamente indevido, não é adequado. Chega a ser deselegante. Chega a ser deselegante. E por quê? Porque qualquer aumento de imposto, ele impacta. O Brasil tem um modelo tributário onde o aumento de imposto ele vai impactar diretamente no consumidor. Quase toda a cadeia tributária, ela leva essa conta a ser paga pelo consumidor. Então, o consumidor já com uma capacidade de compra bastante comprometida, com um grau de endividamento extremamente alto, com a questão de juros, inflação e tudo mais, tudo comprometendo o seu orçamento, o consumidor não aceita mais isso. E outro detalhe, ele está muito mais consciente de que a questão tributária não é um imposto que vai aumentar para o empresário, não, é um imposto que vai aumentar e vai gerar reflexo naquilo que ele compra no supermercado, no posto de gasolina e tudo mais. Por exemplo, fala-se em aumentar a CID. Tá? O imposto sobre a gasolina. É sobre o combustível. Quer dizer, o combustível ou é o indivíduo que tem o veículo, a moto ou o carro, tá? Ou é o veículo que anda do transporte coletivo. Sim, ou é o veículo que consome um produto que vem de outro estado e que paga o frete. Então, um aumento na CID ele teria um impacto sobre tudo isso. Mas voltando um pouquinho antes, então... Essa CID devia acabar, na verdade. Isso é um imposto nefasto. Veja, eu não entro nem nesse detalhe. Assim, nós, para falar de imposto, a gente tem que olhar para o contexto como um todo. Imposto né? que pouca gente sabia que existia há algum tempo atrás. E ninguém sabia disso. Mas tem a carga tributária nos combustíveis, ela é extremamente elevada. Nós pagamos muito mais tributo do que o produto, né? No caso do combustível. Mas voltando então à questão do Temer, quer dizer, uma vez regularizado isso, eu acredito que ele queira acertar e o mercado tem demonstrado, né, o setor empresarial, o setor produtivo, tem uma expectativa positiva, ele tem uma grande maioria de deputados e, portanto, não deverá ter grandes problemas para aprovar diversas reformas. A crise, se por um lado ela nos afeta tanto, por outro lado ela também cria o ambiente
que é necessário para que se faça uma reforma mais aprofundada, porque nós vivemos aí de uns 20 anos para cá fazendo remendos. Fazendo puxadinhos. Puxadinhos. A reforma geral não se faz. E isso cria uma complexidade muito grande para quem trabalha, para quem produz, e cria uma dificuldade muito grande no contexto da carga tributária. Então o Brasil é hoje o pior país do mundo para se fazer negócio. Gasta-se para recolher impostos no Brasil mais de 2.000 horas do ano só para recolher impostos. O segundo país com o pior índice gasta cerca de 400 horas. Quer dizer, além de estar pagando um tributo, você ainda perde tempo para poder pagar. Muito tempo, porque o sistema de arrecadação ele é extremamente complexo. Você não tem, até uma pequena empresa, ela tem que ter um contador para fazer cuidar de toda a burocracia, que é muito grande, ele não dá conta de fazer aquilo sozinho. Verdade. E as empresas um pouco maiores têm setores, departamentos específicos com um número significativo de pessoas, única e exclusivamente para atender às exigências governamentais. Então, é um custo muito elevado para a máquina. Nós podemos, numa revisão desse modelo, tá, pensar muito mais num modelo de desenvolvimento, de qualidade de vida, de oferta de serviços públicos de qualidade, né, seja na segurança, seja na educação, na saúde, que isso certamente traria para a população não só empregos de boa qualidade, mas resultados. Tá? Resultados. Eu acho que isso é que o Brasil perdeu muito nos últimos anos e por conta dessa crise, né, nós sofremos até um revés. Diria que nós retroagimos alguns anos aí no caminho do desenvolvimento. Pelo menos uma década foi perdida, né? Praticamente o que se contabiliza, é mais ou menos isso, uma década perdida. Voltamos a 2006. Pois o mesmo padrão que tinha em 2006. Infelizmente. PIB de desenvolvimento, enfim. Mas, vice-presidente, voltando aqui para a nossa realidade local, nós estamos entrando já em agosto vem o Dia dos Pais. Como é que está a expectativa do comércio cuiabano para essa data? É a terceira data mais significativa. É Natal, Dia das Mães e depois Dia dos Pais, é isso? O Dia dos Namorados, até passou o Dia dos Pais. Ninguém está nem aí para pai. Né? E nós estamos... Pai é palhaço, né? Como diz. Nós estamos até mais otimistas em relação ao Dia dos Pais, porque nós tivemos uma mudança numa tendência que vinha desde 2014 de queda. No Dia dos Namorados nós tivemos um aumento de 3,9% nas vendas a crédito. Tá? Então a estimativa agora para o Dia dos Pais é que se nós não conseguirmos igualar a venda do ano passado, que já foi fraca, que não foi tão boa, exatamente, mas que nós tenhamos um pequeno da crise, né, que nós tenhamos um pequeno aumento aí em relação ao que houve o ano passado. Falar num aumento significativo ainda é cedo, tá? Mas acreditamos que tem tudo para que nós comecemos. Como você bem falou antes, Mato Grosso demorou mais para sentir os efeitos da crise, vivencia ela de forma muito intensa neste momento, mas também já dá sinais de que nós provavelmente sairemos desta crise um pouco antes do que o restante do país. No começo, né? Bateu no fundo do poço, a única saída é sair do fundo do poço, é subir. Não tem como afundar mais. Então a tendência agora é começar a respirar e tentar sair do buraco de fato. Né? Essa é a tendência. E aí nós temos por trás, assim, acho que um governo estadual que tem demonstrado claramente, falou, olha, eu não quero sacrificar a atividade produtiva em função da dificuldade que o governo tem de gestão. Isso ele tem deixado claro para que não hajam expectativas em relação ao aumento de tributos no Estado. Tá? Essa sinalização para o comércio, para investimentos em Mato Grosso, ela é muito positiva. Nós temos um setor agropecuário que é muito pujante e que tem feito com que o Brasil, né, consiga ter um superávit, que Mato Grosso tenha um destaque a nível nacional. E temos um comércio local forte, também tradicional. Tá? Ninguém consegue
sobreviver a uma crise tão intensa quanto essa se não tiver estrutura, se não tiver um bom planejamento, se não tiver caixa e também se não souber fazer a gestão no momento Falando de nisso, crise. como é que a CDL está orientando os comerciantes de Cuiabá? Ele tem que preservar aquilo que é essencial do seu negócio, quer dizer, é a sustentabilidade. Tá? Para preservar a sustentabilidade, é fundamental que ele volte para dentro da sua empresa, para que ele esteja dentro do seu negócio, para que ele olhe em detalhes tudo aquilo que pode ser um gasto fora da normalidade, que possa ser cortado, que faça esses cortes, embora sejam muitas vezes difíceis de serem, decisões difíceis de serem tomadas, que às vezes envolvem pessoas, mas no momento é melhor ele sacrificar um pedaço do seu negócio do que comprometer o negócio como um todo. Em demissões, é isso? Em demissões. Nós tivemos no ano de 2015 1.700 empresas fechadas no estado de Mato Grosso, com mais de 5.000 desempregados no setor de comércio. Só no comércio. Comércio e serviços. 5.000 pessoas perderam emprego. 5.000 pessoas perderam o emprego no ano passado. Este ano as estatísticas ainda não estão claras, mas continua havendo uma demissão. A queda no nível de emprego. A queda no nível de emprego continua ocorrendo. O senhor sugere que o empresário do setor do comércio demita. Não, de forma alguma. Para poder se enquadrar aí numa... Não, de forma alguma. É fazer a gestão. Porque veja só, um funcionário que trabalha na empresa, ele recebeu todo um treinamento, a capacitação, ele está habituado, ele sabe o que faz. Perder aquele funcionário custa muito para a empresa. Fora. Agora, se ele chegar num determinado momento onde isso for necessário, infelizmente é o que se faz. Né? Ele corta, às vezes, investimentos que faziam em relação a algum tipo de doação para a área social, ele corta algum investimento de melhoria, algumas coisas básicas de consumo, às vezes você tira até aquele cafezinho, um lanche que oferecia para o funcionário, vai cortando aonde é cabível cortar para poder manter o emprego. E quando isso não é cabível... Fazer uma melhor gestão. Exatamente. O senhor acha que o empresariado local nosso aqui, do comércio, ele faz uma boa gestão do seu negócio? Ou ainda falta profissionalizar mais? Em todos os segmentos, né, sempre existem profissionais que estão de forma um pouco amadora realizando o trabalho. Tá? Esses amadores, no momento de crise, são os primeiros a fechar a porta, a desistir, a não conseguir manter o seu negócio. Tá? Aqueles que sobrevivem são os que, de alguma forma, ou se planejaram melhor para o momento de crise, ou que, diante da crise, é como se diz, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Né? Então, aqueles que estão vendendo lenço, ele está buscando na crise a oportunidade. Tá? E existem oportunidades. A gente não pode descartar a pujança do comércio, a pujança da população de Mato Grosso, o poder de consumo dessa população. Tá? Então, numa data comemorativa, por exemplo, como é o Dia dos Pais, uma publicidade que consiga alcançar o público-alvo, uma promoção interna dentro do negócio para que ela seja de fato atrativa, um treinamento da equipe que faça com que o vendedor ele não perca a oportunidade. Esse conjunto de fatores bem trabalhado vai fazer com que a empresa tenha resultado melhor. A mídia é fundamental. A mídia sempre foi muito importante. Hoje nós temos assim diferentes formas de fazer isso, né? Você tem aquelas mídias tradicionais e você tem as mídias alternativas. Hoje o universo eletrônico, né, de mídias, redes sociais e tudo mais, a internet é um canal fantástico para você atingir um público-alvo com um custo menor, tá? E dessa forma você conseguir atrair o cliente e conseguir aquele ponto de equilíbrio para que você pague as suas contas, sobreviva e daqui a pouco, quando essa crise passar, você está inteiro, com a equipe preparada, que suportou todo o momento difícil e pronto para lançar. Engana-se muito aquele empresário que no momento de crise, a primeira coisa que ele corta é a propaganda dele, é o investimento em
em comunicação, em mídia de massa, em mídia direcionada, enfim. Não, cota é isso. O grande erro, né? Ele precisa olhar, ele precisa olhar o conjunto, né? Ele precisa olhar o conjunto. Eu não vou dizer que ele tenha que fazer uma coisa ou outra. Agora, que ele não pode olhar de uma forma unilateral, falar assim, não, corta totalmente a mídia. Porque você corta a mídia, outros estão na mídia. Os que estão na mídia receberão a atenção, a marca fica na mente da pessoa e a pessoa acaba decidindo a compra por aquela marca. Na hora que a coisa dá uma melhoradazinha, o consumidor vai lembrar de quem? De quem estava presente. Lá, não de quem se escondeu. Exatamente. Esse é o grande barato da mídia. Eu acho que é o grande conselho que o senhor deve dar para os empresários. Sim. Nós sempre trabalhamos esse ponto. Esses 3 pontos que eu citei, né? Você tem que trabalhar o promocional, você tem que trabalhar a mídia e você tem que trabalhar a sua equipe. Esses 3 pontos bem trabalhados, eles são chaves para atrair o teu consumidor. Aí, da porta para dentro, aí você tem que realizar boa compra, né? O momento é muito oportuno para negociações, então uma boa compra, ela pode definir um nível de competitividade melhor, tá? Tem que fazer uma boa gestão tributária, tá? É fundamental um trabalho, um envolvimento a respeito de todos os tributos e de onde é que você pode minimizar a carga tributária dentro da legalidade. Tá? O senhor tocou num ponto importante, que é a questão de carga tributária. Eu conversei com o secretário de Fazenda, o Ceneri Paludo, e ele me disse o seguinte, eu aceitei assumir a Cefaz com o argumento de que eu só assumiria se o governador me deixasse fazer a reforma tributária. A pergunta é, de que forma a CDL pode contribuir com o governo do Estado em relação a essa reforma? No sentido de dar ideias, de fazer ajustes, enfim, ou de dar a contribuição também dela com mais encargos, enfim. Como é que está essa relação da CDL com o governo? Nós sempre tivemos uma relação muito boa com os últimos governantes aí, né? Acho que desde a época do Dante nós tivemos alguma dificuldade, mas em seguida já com o Rogério Salles começamos a ter uma facilidade, depois com o Blair, com o Sival, e com o Pedro Taques temos tido muita abertura, um diálogo muito bom. A reforma tributária, ela é uma necessidade, porque Mato Grosso criou alguns mecanismos de cobrança de impostos que, embora sejam muito do ponto de vista empresarial, eles simplificam muito o trabalho da arrecadação, tá? Paralelo a isso, houve uma imensidão de adendos, de portarias, regulamentos, normas, que tornaram o entendimento da questão tributária muito complexo, a ponto de fazer com que empresas sequer queiram investir em Mato Grosso ou mesmo venderem para Mato Grosso, em função dessa dificuldade de compreensão da regra. Tá? Então, esse emaranhado de legislação e tudo mais, ele precisa ser desfeito e a gente precisa enxugar a coisa e colocar para o mercado assim, algo que seja simples, transparente, fácil de operacionalizar, seguro e que garanta para o governo a receita tributária que ele precisa e que garanta ao contribuinte que ele não vai ter um aumento de carga exorbitante. Tá? Ele vai acabar pagando, não vai? Ele vai pagar. O que a CDL defende muito é assim, nós não temos mais espaço para a informalidade e para a ilegalidade. Tá? Aquele tempo de sonegação de impostos e tudo mais, aquilo passou. Hoje nós vivemos, os dados são todos cruzados. Hoje nós vivemos um momento onde o controle eletrônico de tudo é muito grande. Então nós temos que investir nessa tecnologia e fazer com que haja a segurança para o empresário que está realizando as vendas e que ele tenha condições de pagar os impostos, para o Estado que ele realize essa arrecadação de uma forma simplificada também, que ele tenha esse dinheiro em caixa para realizar todas as necessidades que o Estado tem, em todas as áreas que a gente sabe que são de competência do Estado,
e que o servidor público ele funcione como um agente de facilitação desse processo, tá? Nós vimos por muito tempo... Normalmente o servidor dificulta tudo. Nós vemos, por muito tempo, nós vimos isso aí. Quer dizer, quando chegava no servidor havia um tipo de entendimento e aquele tipo de entendimento, muitas vezes distorcido, acabava levando a uma nova norma e essa nova norma, enfim, isso foi... Parece que a coisa é feita para não funcionar. Esse sentimento que a gente tem. Não vou nem dizer que foi feito para não funcionar, mas ela é feita assim, você chega lá e eu vou atender você com a tua necessidade. Essa é uma visão distorcida. O instrumento, o aparato público, ele não pode atender o cidadão. Ele atende, por exemplo, você é do setor farmacêutico, eu vou pensar o setor farmacêutico como um todo. A cadeia produtiva, não é a cadeia produtiva como um todo. E qualquer ação que seja feita, ela precisa ser feita para essa cadeia produtiva como um todo, e eu preciso saber como que é o entorno. Tá? Nós temos um problema muito sério no país, que é a famosa e famigerada guerra fiscal. Quer dizer, essa guerra fiscal... Um estado dá isenção para uma empresa, o outro dá mais isenção e assim... Pois é, agora veja, migrando. O empresário não tem nada a ver com a guerra fiscal. O empresário ele acaba sendo a vítima dessa guerra fiscal. Tá? Porque imagine você, eu venho para o Mato Grosso, faço um investimento aqui, desenvolvo algo aqui, porque naquele momento ele era atrativo. Era vantajoso. Me estabeleci, mudou o governo, mudam as regras, deixou de ser vantajoso. Todo aquele investimento, toda aquela estrutura que eu tenho aqui, fala assim, não, agora Goiás está com a estrutura mais... Aí vou mudar para lá? Então, isso é oneroso. Isso é extremamente oneroso para o empresário, acaba tendo um ônus. Os caras estão usando até para o Paraguai já. Tem empresas que saíram de Mato Grosso e já foram para o Paraguai produzir, porque custo zero de imposto zero só com mão de obra barata, enfim. Então veja que a situação é bastante complexa, nós temos que olhar o problema interno, tratar esse problema interno, então a reforma tributária do Estado é importante e ela precisa, e os representantes do governo aí, da Câmara Federal, do Senado, que representam o Estado de Mato Grosso, forçar que essa reforma tributária ela ocorra a nível federal também. Essa distribuição de recursos, né? Hoje ela está muito concentrada no governo federal. Os municípios, você vê que muitos municípios passando uma dificuldade imensa aí com relação à arrecadação. Os estados também, muitos com dificuldades em relação a isso. Então é preciso, enfim, lançar um novo olhar sobre a questão tributária no contexto federal e dentro do estado. Nós somos muito parceiros, com certeza estaremos juntos aí com o Ceneri, com a sua equipe, para contribuir com esta reforma tributária e chegarmos a um modelo no estado que ele seja benéfico para o governo e seja benéfico para o empresário.